Oi pessoal, hoje a gente vai continuar com essa conversa sobre transhumanismo. Primeiro, o que é isso? A ideia é a seguinte: será que a gente pode usar a tecnologia para nos reinventar enquanto espécie? Ou seja, será que nós, seres humanos, podemos criar uma espécie de aliança com as máquinas, com as tecnologias digitais, com a engenharia genética, para que a gente vire uma outra coisa, não no caminho lento e gradativo da teoria da evolução, mas realmente nos reinventando enquanto espécie, criando uma espécie de híbrido homem-máquina. Essa é a ideia do transhumanismo. E até que ponto a gente pode fazer isso e qual seria o limite, mesmo que ainda fictício, desse tipo de transferência da humanidade para a máquina? Antes da gente começar, eu queria dar dois avisos. Primeiro, não se esqueçam da maçã do professor Marcelo, que é o like do meu vídeo. Assim, a gente cresce sempre porque vocês nos ajudam a crescer. Segundo, os meus membros, bem-vindos. Se vocês ainda não são membros, considerem, porque afinal de contas, assim, a gente tem um canal que vai sempre crescer, criando novos conteúdos para vocês. E o papo hoje é muito sério. Será que a gente pode vencer os limites da carne e osso com a ciência? Bom, primeiro é bom a gente lembrar o seguinte: a gente já tem uma relação profunda com máquinas, que é a nossa relação com os telefones celulares, né? Nós, como eu já falei num vídeo antes, a nossa relação com o celular é mais do que simplesmente uma relação entre nós e uma máquina. O celular é uma extensão do nosso ser. É uma maneira como a gente transcende os limites do nosso corpo para nós podermos estar, em princípio, em qualquer lugar do mundo, né? Tanto assim que você pode fazer um Instagram aqui e uma pessoa lá no Cazaquistão ou lá nas Ilhas Fiji vão poder te assistir. Então você transfere a sua presença, mesmo que digitalmente, para um lugar bem longe de você, praticamente instantaneamente. Não é instantaneamente porque tudo tem que ir no mínimo, no máximo, quero dizer, na velocidade da luz. Mas existe essa ideia de que a gente pode continuar a nossa presença não na carne e no osso da qual nós somos feitos, mas usando uma presença digital. Que, aliás, é o que eu estou fazendo aqui com vocês nesse momento. Eu estou conversando com vocês de uma forma digitalmente possível, né? Eu não estou na sua frente, mas eu estou na sua frente. Não eu, carne e osso, mas a informação Marcelo Glazer, que está sendo registrada pelo meu equipamento e sendo decodificada pelo seu equipamento. Então, de alguma forma, o que eu sou, a minha essência, está sendo capturada pela minha câmera, pelo meu microfone e está sendo reinventada na sua tela de computador, como se eu aparecesse do nada. Então essa mágica dessa transcendência digital meio que já existe, mas ela ainda depende de quem nós somos, ou seja, carne e osso. Esse é que é o problema. E até que ponto a gente pode ir além dessa transcendência, dessa limitação carne e osso? A gente viu recentemente a história do Frankenstein. E a gente viu que a Mary Shelley, quando ela escreveu essa história, ela estava usando a ciência de ponta da época dela, a eletricidade, podendo reanimar músculos a partir da ativação elétrica de nervos, né? Os sapos dançando porque estavam tomando um choque e tal. Ela tentou usar essa ideia para construir aquela história, aquele conto em que o cientista louco, o Victor Frankenstein, coloca pedaços de cadáveres, cria uma monstruosidade que, usando a eletricidade, torna-se viva. Ou seja, no caso de 1818, quando ela publicou esse livro, a ciência de ponta da época era a eletricidade podendo, em princípio, ser o segredo da vida. Então passaram-se 202 anos, 203 anos desde a publicação desse livro, e obviamente a nossa ciência também se transformou profundamente. Hoje, quando a gente fala de ciência de ponta, a gente está falando de tecnologias digitais, a gente está falando de engenharia genética, mas tanto a tecnologia digital e a engenharia genética dependem de um fator comum, que é informação. Então a palavra-chave, se a gente tiver que definir qual é a palavra-chave
das tecnologias de ponta da nossa época, do século XXI, a palavra é informação. Então não é nada surpreendente que as pessoas meio que sonham com a possibilidade da vida ser a vencedora, ou seja, da ciência conseguir ganhar da morte, usam a ciência de ponta de hoje, que é a informação. Como que isso é possível? A ideia seria usar a informação para nos liberar dos limites da carne e do osso. Parece uma coisa meio religiosa, não é não, moçada? Pensa bem, quando a gente fala de espírito, quando a gente fala de alma, a ideia é exatamente a mesma, né? De que você tem alguma coisa que é você, a sua essência, que não faz parte da sua carne, dos seus ossos, mas que é você, e que essa essência pode ter uma espécie de permanência além corpo no mundo, talvez numa dimensão paralela, dimensão dos espíritos, etc. Mas a ideia é essa, ou seja, ela não é uma ideia nova. O que tem de novo agora é a ideia de que nós podemos usar, em princípio, a tecnologia de ponta agora, que é a manipulação da informação para, de alguma forma, conseguir realizar esse sonho. O sonho que era do Frankenstein, o sonho que era de todas as religiões que criam essa noção de separação entre corpo e alma, para que a alma tenha uma espécie de imortalidade enquanto o corpo não tem. Como que a ciência pode fazer isso? Usando informação. Eu chamaria isso da ressurreição dos nerds, né? E existem dois caminhos diferentes para isso. O primeiro caminho é o seguinte: é a gente ampliar a capacidade do corpo humano de forma a magnificar alguns dos poderes que a gente já tem. Então, por exemplo, você usar implantes em que você pode detectar campos magnéticos, da mesma forma que aparentemente os pombos e certas borboletas conseguem detectar o campo magnético terrestre, a gente também conseguiria com esses implantes. Ou você ter uma expansão da sua visão que permite que a gente possa ver no ultravioleta e no infravermelho, que são comprimentos de onda da luz que a gente não pode captar com os nossos olhos normais. Ou seja, você então expandir a capacidade do corpo humano. E a gente vê que isso meio que já está acontecendo, né? O telefone celular é uma expansão da nossa memória, é uma expansão da nossa capacidade de presença em lugares diferentes do mundo. E um outro exemplo completamente diferente é quando você tem atletas que, por exemplo, paraolímpicos, que usam membros artificiais com fibras de carbono que permitem que eles e elas, por exemplo, corram e às vezes com uma velocidade comparável e eventualmente talvez maior, isso é uma questão de tempo, dos atletas, entre aspas, humanos. Ou seja, existe já uma espécie de transhumanismo que tenta suplantar, tenta magnificar as limitações do corpo humano de forma que a gente seja super-humano. Então, esse é o transhumanismo que eu chamaria do transhumanismo dos ciborgues. A ideia de que a gente pode incorporar tecnologias cada vez mais capacitadas para que a gente vire algo diferente. Tipo o Arnold Schwarzenegger no Terminator, né? Um cara que ele é meio robô, mas ele é meio humano, ele é um humanoide, ciborgue, robô, né? Ele é uma máquina, mas será que a gente pode virar uma máquina, ou pelo menos um híbrido carbono-máquina, com superpoderes, com braços capazes de levantar 500 quilos, né? Com pernas capazes de pular 10 metros, né? Os super soldados. Então você começa a pensar imediatamente nas repercussões negativas para esse tipo de tecnologia que podem ser usados, obviamente, por grupos de interesses militares. Você criar um super exército, né? Tipo, a gente já viu milhares de vezes, por exemplo, no Guerra nas Estrelas e em vários outros filmes de ficção científica, em que você pode ter robôs ou você pode ter super-humanos, né? Então, a mesma série da Marvel, dos X-Men, é mais ou menos isso, mas aí usando a genética, que é um outro caminho para isso. Não é só a implantação de tecnologias digitais, mas é a ideia de você usar a engenharia genética para você criar super-humanos. Mas isso é besteira? É impossível? Não, não é nem besteira, nem é impossível. Existe uma nova tecnologia chamada CRISPR, que é uma tecnologia
que, em princípio, de uma forma bem simples, permite que você possa manusear, manipular o conteúdo genético das pessoas, ok? Então você tem lá o seu gene que diz que você, de formas complicadas, você tem uma certa altura, tem um certo QI, tem uma cor de olho, etc, etc. Tem músculos que são bons para isso, não são bons para aquilo. Se você manipular ao nível genético essas condições e, por exemplo, num estado ainda embrionário, você vai poder criar um super-humano. Então, existem cenários que não são cenários de ficção científica, que daqui a 15, 20 anos você vai poder ir numa clínica de reprodução e você vai ter lá um cardápio, igual quando você abre um restaurante, em que você vai poder selecionar, eu quero que a minha filha tenha olhos castanhos, que ela tenha 1,85 m de altura, que ela seja campeã de vôlei, que ela tenha um certo QI, etc, etc. Ou seja, você vai checando isso tudo e você vai poder usar essa tecnologia, em princípio, para criar esse tipo de ser super-humano. É possível? Em princípio é possível. Não existe nenhuma lei da natureza que proíba isso, fora a complexidade do genoma humano. Nem todos os genes são imediatamente manipuláveis. Não é que você tem um gene que determina o seu QI. Entendeu? Você tem uma série de combinações complicadas para isso. Mas isso não é uma questão de princípio, é uma questão de dificuldade tecnológica. Então você pode imaginar esse cenário e imediatamente, como eu estava imaginando antes, os exércitos de super soldados, você pode imaginar as disparidades sociais que uma tecnologia dessas pode causar. Afinal de contas, nem todo mundo, principalmente no início, vai poder pagar por essas tecnologias que certamente não vão ser cobertas, não vão ser pagas pelas suas apólices de seguro. Então você vai ter que pagar para isso. Então você vai criar uma polarização na sociedade das pessoas que podem arcar com esse tipo de despesa e as pessoas que não podem. Então disparidades sociais podem ser amplificadas por esse tipo de tecnologia também, que é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, né? E fora esse tipo de transição de um ser humano para um ser super-humano, usando engenharia genética ou usando implantes que permitam que a gente supere os nossos limites corpóreos, né, os limites do corpo humano, existe uma outra fantasia completamente diferente, que é a seguinte: se nós somos essencialmente informação, será que a gente pode transcender a nossa prisão de carbono e se transformar simplesmente em espírito? Essa ideia, obviamente, já apareceu antes em ficção científica. Para quem leu o romance do Arthur C. Clarke, 2001, vão lembrar que no filme 2001, lá do Stanley Kubrick, você não vê isso, mas no livro, as inteligências extraterrestres que meio que controlam a evolução intelectual da humanidade não têm um corpo. Elas vivem nos interstícios do espaço-tempo, elas são informação pura. A ideia seria a gente ter a capacidade de, primeiro, decodificar quem nós somos, porque em princípio tudo é informação, né? Você tem um programa de computador que gera uma imagem de um ser humano, esse programa de computador está gerando uma imagem a partir de informação, um conjunto de uns e zeros, se você está usando códigos de computador, algoritmos analógicos, né, e binários, né, do código binários, em que você pode recriar alguém. Então, em princípio, tudo que você é, geneticamente, as suas memórias, a história de quem você é, a configuração do seu cérebro, tudo isso, em princípio, faz parte da informação de quem você é. Se você pudesse captar essa informação, armazenar essa informação, que da mesma forma que a gente armazena um programa numa hard drive, se você pudesse armazenar a informação de que você é numa hard drive, você não precisaria mais existir, você se transformaria num programa de computador implantado em computadores diferentes. Então, contanto que você fizesse o seu backup, ou a máquina fizesse seu backup, você poderia ser imortal. Então você chegaria
num momento na existência da nossa espécie em que nós nos transformaríamos em informação pura, transferível da mesma forma que um espírito é transferível de um corpo para outro corpo. Essa informação pura seria transferida de um computador para um computador ou de alguma forma para uma máquina capaz de rodar o programa de quem você é, né? Você fala, mas isso é totalmente loucura. Aparentemente sim, mas tem muita gente inteligente apostando nisso. Tem gente que diz o seguinte, tem mais empresas no sudoeste americano de criogenia que já estão congelando um monte de pessoas, tem mais de 150 pessoas congeladas, obviamente pagando muito, para que, se algum dia forem descobertas as curas das doenças que mataram elas possam ser tratadas. Aí você tem dois presos, tem um que guarda só a cabeça da pessoa e tem outro que guarda o corpo inteiro da pessoa. Olha que coisa absurda. Então eles acham, as pessoas que pagam para só a cabeça, que é meio $50 mil, entendeu, para ser congelada, acham que a sua essência é só a cabeça, que a informação de quem você é está só na sua cabeça. Isso, obviamente, está errado, porque a informação de quem nós somos depende da nossa integração corpo e mente, né? Nós temos o nosso cérebro, mas o nosso cérebro sem o nosso corpo é completamente inútil. E o nosso cérebro sem a nossa cabeça é completamente inútil. Não é só que você precisa ter só olho, nariz, ouvido, boca. Não, você tem que ter o corpo. Nós existimos através da nossa interação corpo e mente. Então para você saber realmente quem você é, armazenar a informação de quem você é, você precisa de toda essa informação. E é totalmente inviável nesse momento você, primeiro, nem saber como decodificar a informação de quem você é, armazená-la numa outra coisa, numa outra máquina, para então recriar o seu programa. Então isso daí é um sonho, para mim, totalmente absurdo, né? De uma transferência da nossa essência para uma máquina. Só que tem muita gente, como eu falei, o Ray Kurzweil é um que aposta nisso, né? Ele tem vários livros publicados sobre o assunto, dessa transcendência do corpo em informação e, por consequência, em imortalidade, né? Então você veja que existem pessoas que estão pagando dinheiro, que estão apostando nesse tipo de futuro para a espécie humana, achando que a gente é capaz de decodificar completamente a informação de quem nós somos no computador. Eu acho que isso daí é totalmente absurdo. Primeiro, porque nós não podemos fazer isso por motivos absolutamente essenciais de como a ciência funciona. Para quem segue meus livros, meus ensaios, sabem que eu argumento de que a ciência tem limites fundamentais, que o conhecimento humano tem limites fundamentais, que a gente não pode saber tudo com precisão absoluta. A gente não vai ter a informação de quem nós somos completa. Se a gente conseguir armazenar uma informação de quem nós somos, ela vai ser necessariamente incompleta. Então esse teu programa de computador aí, que seria você incorpóreo, será certamente um programa incompleto de quem você é. Então você só é você agora, nesse teu corpo, nessa tua presença. A sua presença digital, seja lá o que isso venha a ser no futuro, certamente não vai mais ser você, tá? Então a minha lição é que nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de fantasia, porque ela tem um lado muito cativante, da mesma forma que ela cativou lá o espírito do Victor Frankenstein, de dizer que será que a ciência pode realmente transcender a morte? Enquanto o que a gente vê é que a ciência, devido às próprias limitações dela, por ser uma criação humana, jamais vai poder armazenar a informação completa de quem nós somos para recriar você ad infinitum, né, de máquina para máquina, transformar você numa informação que pode, de alguma forma, flutuar nesse espaço digital de maneira que você fique imortal. Então a lição disso tudo, moçada, é que sim, a gente deve aprimorar nossas tecnologias, mas a gente deve manter os dois pés plantados na terra e se lembrar de que essa vida, a que a gente tem agora, nesse momento, é a que realmente vale a pena, né? Então, em vez de ficar pensando no possível do amanhã,
O importante é a gente saber viver o hoje, com toda a intensidade que esse hoje merece. É isso, pessoal. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, sejam bem-vindos, inscrevam-se, que a gente vai continuar criando esse tipo de conteúdo, pelo menos durante o tempo que a minha carne e osso continuarem a funcionar direito. Até mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.